תושר אותנו, תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את דמי האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתח ולאדון, מלך עולם הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו ימינו שלה. ישוע עשה התמים, א' בתר. Shabbat Shalom. Nós somos aqui a congregação Moreste Yeshua, de Salvador, Bahia, em mais um serviço da Torá. Hoje nós estamos na 16ª Parashá Bechalá, quando ele enviou, que se encontra no livro de Shemot, conhecido como Êxodo, a partir do capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 17, versículo 16. E a porção dos profetas é o Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4 até o capítulo 5, versículo 31, que aí cobre o rito Askenazi, o rito Sefaradi. E de acordo com a sinagoga Har Tzion de Belo Horizonte, a quem nós damos nosso agradecimento, nós estamos estudando Mateus, Matitiahu, capítulo 26, completo. Um Shabbat Shalom a todos que estão nos acompanhando. Deixa eu tirar essa máscara aqui, já como eu estou afastado aqui dos presentes. Para quem chegou depois e nos acompanha, também entrou depois aí na internet, nós estamos hoje aqui fazendo um serviço um pouco diferente, interessante. Nós estamos... Na verdade, Manuel está somente observando se chega alguma mensagem de algum problema na rede, porque nós estamos operando o serviço lá de São Paulo. O nosso irmão Lorisvaldo madrugou, passou aqui bem cedo, deixou tudo preparado, e Neudjan está lá de Pirassununga, em São Paulo, operando o sistema, fazendo a transição entre a imagem daqui e os slides, cuidando do áudio, cuidando toda a parte técnica. Isso é algo fantástico. A tecnologia, quando ela é usada para o bem, ela é uma coisa muito boa. O ser humano descobriu coisas que, na verdade, já existem. O Eterno já criou, o homem descobriu. Né? Eu acredito, como o nosso amigo Rabino Jaime já me fala, que já me acredita, eu também acredito que no mundo vindouro, você não vai precisar de um celular para se comunicar com uma pessoa distante. Você não vai precisar de tantos meios, Wi-Fi, coisas que a gente precisa hoje, porque já vai ser algo natural do meio do ser humano, o ser humano mais realmente evoluído. Evoluído não no sentido da evolução humana, mas como foi lá no princípio, como era Adão, como era Eva antes do pecado, em sua plenitude, o homem pleno. Aí nós voltaremos a ser assim. Ou seja, a verdadeira evolução é aquela que volta aos princípios que o Criador deixou. Essa é a verdadeira evolução. Então, irmãos, eu quero aqui, já, mais uma vez, deixar o agradecimento ao Lorisvaldo e ao Neudjan. E isso serve até para... Nel e Loris sabem do que eu estou dizendo, o terceiro ai. A gente, às vezes, fica bastante triste quando nós nos esforçamos bastante para fazer algo e, às vezes, nós não vemos os nossos valorizar muito. E Yeshua disse que o profeta não tem honra na sua terra, né? O ditado popular diz que o santo de casa não faz milagre, que, no fundo, tem o mesmo significado. Nós compreendemos, eu compreendo você que no Shabat prefere assistir um serviço de uma outra sinagoga, que às vezes tem um serviço melhor, tem pessoas mais bem preparadas, compreendemos. Mas, quando possível,
você participando das nossas reuniões de quarta-feira, do nosso serviço, você nos dá ânimo, porque o ser humano, ele é igual ovelha, precisa do calor do outro. Se você observar uma criação de ovelha, quando chove, as ovelhas ficam reunidas. Eu cansei de ver isso quando eu era criança, meu pai criava ovelha. Na chuva, quando você sai e vai em busca das ovelhas para trazer para o abrigo, elas estão todas juntas, aquele montão de ovelhas, tudo reunido ali, para uma transmitindo calor à outra. Nós, seres humanos, de certa forma, somos parecidos com elas. Por isso, talvez, que Yeshua nos trata fazendo essa simbologia de ovelhas. Ele diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos necessidade desse calor, dessa força um do outro. E quando nós nos esforçamos para fazer algo e vemos os nossos irmãos dando força, estamos aqui nos ajudando, corrigindo o que está errado, melhor aqui, melhor ali, isso assim é melhor, dando opinião, participando, isso nos encoraja, nos dá ânimo, nos dá alegria. Mas quando você não vê isso nos seus próprios irmãos, nos domésticos da fé, às vezes dá um desânimo muito grande. Porque se os nossos não valorizam, imagina aqueles que não lhe conhecem. Então, isso eu estou falando para que vocês, às vezes, aqueles que podem estar presentes e não estar, eu estou falando daqueles que podem e não fazem muito caso. Porque eu sei que tem muitos que não têm condição, nós sabemos disso. Aí eu digo isso para quê? Para que vocês vejam o esforço que às vezes é feito. O irmão Lorisvaldo, hoje ele estava de escala, não pôde estar aqui. Ele acordou, creio que de madrugada, para poder vir aqui, deixar tudo preparado, para chegar lá no local de trabalho, no horário. E isso tudo tem um preço. Então, nós não estamos cobrando de vocês, tenho que largar tudo, não é isso não. Mas quando possível, quando você tiver disponibilidade, traga o seu calor humano para os seus irmãos de congregação, traga o seu calor humano para a sua comunidade, porque isso é importante, nós somos como ovelhas. Hoje são 17 de Shevat, né, já estamos aí no final de mais um ano, o ano bíblico, nos aproximando da festa de Pêssah. Eu não quero acreditar que esse ano Pêssah seja semelhante ao do ano passado, que teve que cada família celebrar em casa. Espero que esse ano a gente possa celebrar juntos. Mas vamos avançar, lembrando também aos irmãos que ontem foi o Tisha B'Av, o Tu B'Shevat. Tisha B'Av ainda é 9 de Ave, está longe ainda. Ontem foi o ano novo das árvores. Para quem não sabe, Israel ele tem 4 inícios de ano, né? O ano que o Eterno deu, que é esse que vai começar no mês de Pêssah, mas tem o ano novo do 7º ano, que é o chamado o calendário civil de Israel. Tem o Tu B'Shevat, que é o 15 de Shevat, que é o ano novo das árvores, que era, segundo a Mishnah, né, a lei oral, esse era o dia em que os dízimos dos frutos eram contados a cada ano. Lembra que os primeiros frutos teriam que ser trazidos ao sacerdote. E era nessa data que se trazia. E marcava também o momento da proibição de comer dos primeiros frutos, né? Quando se plantava, os primeiros frutos teriam que ser ofertados. Era trazido ao templo e oferecido ao sacerdote como primícias. E a data, segundo a Mishnah, era essa. Só para lembrar aos irmãos, esse é uma data, não é tão importante, você vê que não há comemoração, Israel não comemora, né, pouco se fala, porque é algo mais simples, não é como o ano novo bíblico, não é como o ano novo civil lá do 7º mês, só para lembrar aos irmãos. E eu queria, juntamente com vocês, fazer algumas leituras. Eu estou sem relógio aqui, alguém pode me dizer aí, para eu ter uma noção de hora? Acertaram aquilo ali. Nós estamos, como eu falei, no livro de Shemot, a partir do capítulo 13, eu vou ler para vocês rapidamente, capítulo 13, a partir do versículo 17,
aquilo que nós já lemos agora há pouco, que quando o faraó deixou o povo sair, Elohim não conduziu, no caso o povo, pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrepende e volte ao Egito. O que é que nós vemos com isso? Algo interessante, que eu costumo dizer que cada paraxá que a gente estuda, cada shabat que a gente se reúne para estudar, para participar do serviço, para estar junto, nós temos que aprender alguma coisa para aplicar no nosso dia a dia, porque senão não faz sentido. Nós vemos nesse texto que Adonai, ao invés de mandar o povo pelo caminho mais curto, para chegar rápido, ele manda por um caminho mais longo, cheio de volta, cheio de dificuldade, porque ele sabia que o caminho mais curto era perigoso, o povo ia enfrentar a guerra. E, embora o povo estivesse armado, não estavam preparados para a guerra. Se você pega uma arma e coloca na mão de alguém que não está treinado, essa arma pode se tornar algo perigoso. Não adianta você ter uma arma poderosa e não saber utilizar. O povo de Israel não estava preparado para a guerra ainda. Nós sabemos que depois eles se prepararam, mas naquele momento ainda não estava. Pelo menos para enfrentar um povo já treinado, como eram os filisteus. Às vezes, o caminho mais fácil pode gerar situações perigosas. Nem sempre o caminho mais longo é o mais difícil. Por exemplo, alguém aqui que vai viajar, a gente vai viajar para o sul da Bahia, por exemplo, é comum a gente pegar o ferry boat para depois pegar a 101, que é mais rápido, né? Mas imagine se você está num período que o mar está revolto. É melhor você pegar a 324, pegar a 101 lá perto de Feira de Santana, uma distância maior, mas fazer uma viagem segura, não é assim? De que se arriscar a pegar o ferry com um mar revolto e acontecer uma tragédia, como aconteceu naquela lancha aqui em Salvador, que vocês conhecem, os daqui conhecem essa história. Quando caminhamos com alguém durante muito tempo por um caminho difícil, conhecemos melhor quem essa pessoa é. Aqui eu me lembro de quando a gente casa. Os casados sabem do que eu estou falando. O período de namoro, você namora com uma pessoa, isso aqui serve para quem está se preparando para casar, você namora com uma pessoa, por mais que você esteja com ela, procure conhecer, você nunca conhece tanto quando você casa e passa a, como minha mãe dizia, a comer sal junto. Começa a morar debaixo do mesmo teto. Aí você vai conhecer melhor quem essa pessoa é. É por isso que muitos casamentos às vezes não dão certo, porque a pessoa fica imaginando algo que pensava ser e depois descobre que não é bem aquilo. Quando caminhamos com alguém durante muito tempo por um caminho difícil, ou seja, um caminho longo que vai ter dificuldades, é que conhecemos melhor quem essa pessoa é. É assim no casamento, é assim nas relações de trabalho, é assim em tudo na nossa vida. E nós vemos o mesmo acontecendo aqui com o povo de Israel. Vocês já pararam para imaginar, se quando o povo de Israel saiu do Egito, se eles fossem para Canaã, pelo aquele caminho curto que o texto aqui está dizendo, enfrentasse a guerra, lutasse, vencesse para chegar logo em Canaã, seria revelado aquele monte de gente que tinha ali no meio, que não queria nada com nada, que Adonai jurou que eles não entrariam na terra, mas que cairiam no deserto, que morriam no deserto, para que seus filhos, sua geração entrasse. Se eles fossem pelo caminho curto, isso não ia acontecer. Não ia ficar revelado, não ia ficar patente quem eram aqueles que eram dignos de entrar na promessa que Adonai fez a Abraão, a Isaac e Jacó. Teria que haver um caminho longo, teria que haver um caminho difícil para acontecer isso aqui. A jornada difícil prepara e capacita os candidatos à vaga. Imagine você que estudou para o Enem, por exemplo. Tem uns que chegam lá e chuta tudo. Eu não sabia. Eu vi uma reportagem essa semana que eu fiquei chocado assim no sentido de surpreso. Algo interessante. O sistema do Enem consegue detectar quem chuta uma questão. Quem chuta muitas questões. Tem uma quantidade lá que eles devem tomar como
como parâmetro. Mas eles detectam quem chuta e quem fez com segurança. As pessoas que acertam as questões fáceis e erram as mais difíceis, é considerada que a pessoa realmente fez consciente. E aqueles que erram questões fáceis e acertam questões difíceis, é considerado que chutou. Porque a pessoa que está preparada, ela não vai errar uma questão fácil, que até uma criança sabe, e acertar uma difícil. Gente, olha que coisa interessante. O sistema é inteligente, ele detecta. Ou seja, a jornada difícil prepara e capacita o candidato à vaga. A vaga do Enem, ela tem que ser dada, e isso é bom, ela tem que ser dada realmente para quem estudou. Não é alguém que chegou lá, saiu chutando tudo, passou e entrou. Não. Isso é um critério de desempate, por exemplo. Se alguém chutou demais e empatou com outro que não chutou, aquele que chutou vai perder, no desempate vai perder. Isso é interessante. A jornada difícil prepara o candidato, ao mesmo tempo que desqualifica e elimina os que não têm os requisitos necessários para a vaga. Um concurso público, uma pessoa que presta um concurso público, uma pessoa que se prepara para o serviço militar, seja para o que for. Tem outros que querem entrar pela janela, que quer chutar, quer aventurar. Quando o processo é bem feito, não tem espaço para isso. Só entra aqueles que têm os requisitos necessários para a vaga. E aqui nós estamos falando da Terra Prometida, que é um símbolo, ao meu ver, é um símbolo do Éden, é um símbolo do mundo vindouro. Assim como esse povo de Israel, que Adonai não permitiu que fosse pelo caminho mais fácil, mas que fosse pelo caminho mais difícil, para não fugir da guerra no primeiro momento e voltar para o Egito, mas também, eu acredito, para ser provado. Para ser provado se quem teria ou não os requisitos necessários para entrar em Canaã. Assim, cada um de nós estamos todos os dias sendo provados, se nós temos ou não os requisitos necessários para entrar no mundo vindouro, o Olam Rabá, aquilo que nós sonhamos. O que no mundo cristão chama de salvação. Não estou dizendo que está errado, isso não está errado. Apenas há essa diferença. O que se chama de salvação, em relação à vida eterna, é exatamente isso que nós chamamos de um lugar no mundo vindouro. Salvação é você alcançar o mundo vindouro. Ou seja, alcançar o direito à ressurreição dos mortos, para que quando vier o mundo vindouro, quando vier o Olam Rabá, você possa estar lá. Isso é salvação. Isso Yeshua veio trazer para nós. O livro do Apocalipse ele é muito interessante nesse sentido. Se fala muito da morte e ressurreição de Yeshua, né? Que Yeshua, na sua morte, nos salvou, nos trouxe a vida eterna. O livro do Apocalipse, isso não está errado, gente, mas só que o livro do Apocalipse, por exemplo, ele traz algo mais profundo sobre isso. O livro do Apocalipse, ele diz que Yeshua, com a sua morte e ressurreição, com o seu sangue, ele comprou homens de todas as nações e deu-lhes o direito à árvore da vida, a comer da árvore da vida. Isso é muito interessante. Porque a morte e ressurreição do Messias devolve-nos o direito a comer da árvore da vida. E aí o que é que nos leva? Nos leva para o Éden. Quando Adão, Eva, seus filhos, podiam comer da árvore da vida e não morrer. Hoje nós nos preocupamos tanto com a alimentação pura, né? A árvore da vida era um tipo de alimento tão puro que quem comia não morria. O que Adonai fez? O livro de Bereshit, Gênesis, deixa isso bem claro. Vedou, cortou o acesso do ser humano à árvore da vida, para que, não comendo da árvore da vida, o homem começasse a enfraquecer e morrer. E, ao meu entendimento, isso aqui, gente, é um achismo meu. Eu também tenho o direito de estudar arqueologia, né? Achar. Eu acredito, que essa foi a razão daqueles primeiros homens da história da humanidade viverem tantos anos. O poder da árvore da vida era
tão forte sobre aquelas pessoas que eles viviam 900, depois 800, aí foi à medida que foram se distanciando no tempo do efeito da árvore da vida, a vida começou a ser encurtada, né? Nós vemos que foi regredindo até chegar a Moisés, 120 anos, e regredir um pouco mais. Hoje quase que ninguém vive mais 120 anos. Por quê? Eu acredito que era o efeito da árvore da vida sobre aqueles homens, que ia passando de pai para filho, e à medida que foi se distanciando no tempo, aquele efeito foi enfraquecendo, e o tempo de vida das pessoas foi diminuindo. Olha só, se eu estiver certo na minha tese, olha só o poder desse alimento, o poder dessa árvore da vida. E Apocalipse fala que Yeshua, na sua morte e ressurreição, nos devolveu esse direito. Na ressurreição, nós vamos, os justos, né? Nós cremos que estaremos lá, estamos nos esforçando para isso, teremos direito a comer da árvore da vida, como Adão tinha. E aí nós iremos viver 900, 800, 900, 1000 anos, e quem continuar em retidão, eu creio que não vai morrer. A não ser que alguém se rebele, a exemplo de Adão, mas eu creio que isso não vai acontecer. Então, irmãos, a jornada difícil, o caminho difícil é importante, porque ele vai lapidar, vai preparar o candidato à vaga. Nós estamos sendo preparados, provados, para algo grandioso, que é o mundo vindouro, onde teremos direito a comer novamente da árvore da vida. Já pensou, Zenália, a gente comer de um fruto, de uma planta, que cura as dores nas articulações, restaura as cartilagens, o chamado pé de galinha que começa a aparecer no canto dos olhos, o cabelo começa a ficar branco logo aqui do lado, que parece que é uma rebeldia, para ficar bem visível, só embranquece aqui do lado, que é onde todo mundo olha e vê. Não é assim? E aí começa a doer tudo quanto é canto. Aí você tem direito a comer de um alimento que corrige tudo isso, o alimento perfeito. Aí tem pessoas que duvidam disso, só que quando a gente olha para a natureza, já existe aí um monte de plantas que não chega a esse nível de poder, mas são curativas, plantas que, tipo a aloe vera, né, da babosa, e tantas outras. Eu conheci, tem uma planta lá no meu interior, gente, eu prefiro ser bem natural, o que sou, e não ficar com conversa muito bonita, e falar as coisas do jeito que eu gosto. Uma planta que meu pai chamava de jararaquinha, era uma folha desse tamanho assim, eu estou tomando como referência a mesa aqui, daqui para aqui, que quando uma ovelha, um boi, um cavalo, qualquer animal lá de meu pai, era picado de cobra, meu pai pegava essa planta, essa chamada de jararaquinha, que é bem conhecida de um nome de uma entidade que eu não quero citar aqui por questão de ética. Meu pai pegava, pisava essas folhas, botava um pouquinho só de água, pisava essas folhas, espremia, tirava uma garrafa, mais ou menos 600 litros, desse líquido e dava para o animal. Poucas horas depois o animal estava de pé. Gente, diante de Adonai, que eu não estou mentindo, vi várias vezes meu pai fazer isso com ovelha, coi, que já estava caído mesmo, já no chão, já caído, sem conseguir aguentar levantar. Meu pai dava esse suco desse produto, dessa planta, e o animal levantava e ficava curado. E um dia até eu estava conversando com vocês lá embaixo, né, eu acho que Zenália, Luiz, mais Ruth, sobre essa planta. Tem até hoje lá. Ou seja, qual a diferença dessa planta para o soro que nós conhecemos? Glória a Adonai que os homens criaram esse soro, que maravilha. O soro antiofídico, não é isso? Glória a Adonai, que bom que criaram. Mas Adonai já deixou uma planta com esse poder. Eu presenciei várias vezes o animal caído, escornado lá no chão. E aí meu pai preparava esse suco lá de quase 1 litro, dava para o bichinho beber todo de uma vez, e daqui a pouco o animal começava a levantar, algumas horas depois ele levantava todo tonto, ficava curado, completamente curado. Eu nunca vi dar em pessoas, porque nunca aconteceu, mas é bem provável que fizesse efeito também em pessoas, mas meu pai dava em animal. Então, irmãos, o Eterno deixou diversas plantas que servem de exemplo para nos mostrar
que assim como ele criou várias que têm poderes maravilhosos, ele pode sim criar uma que junte todos esses poderes em uma só e que seja capaz de manter o homem saudável a vida inteira enquanto ele se alimentar dela, enquanto ele tiver direito de se alimentar dela. A diferença vai ser essa. Se você perde o direito de comer dessa planta, você aí vai acontecer o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Vai vir sobre ela o efeito da gravidade, o efeito do tempo, e ela vai se decair e morrer. Mas enquanto tiver o direito de comer dessa árvore da vida como tinham nossos primeiros pais, isso não vai acontecer, porque o poder dela é regenerador, a pessoa vai ter vida eterna. E Yeshua nos deu o direito a comer novamente da árvore da vida. Isso é fantástico. Vamos adiantar. Então, irmãos, você, quando a coisa está difícil, eu sei que é difícil, tem hora que a gente sente vontade de chorar, tem hora que a gente sente amargura, angústia, dá vontade de largar tudo de lado, todos nós sentimos isso. Mas nós estamos sendo provados, estamos sendo preparados, forjados para algo grandioso. Porque se o caminho fosse curto e fácil, quem poderia ter certeza que seria digno, teria os requisitos necessários para entrar no mundo vindouro, na promessa? Eu vou ter que avançar por causa do nosso tempo. No capítulo 14, Êxodo, capítulo 14, versículo 4, Adonai fala: e endurecerei o coração do faraó. Uma coisa interessante que a gente sempre fala aqui, que o Adonai, na verdade, ali, ele não estava endurecendo, tendo o prazer de endurecer o coração de faraó. Ele estava dando a oportunidade de faraó mostrar quem ele realmente era. E o interessante é isso, que a palavra aqui, a palavra hebraica, verhixakti, né? A raiz hebraica é a mesma de Hazak. Lembra que a gente fala, quando termina de ler um livro da Torá, Hazak, Venite Hazek, força, sejamos fortalecidos. A raiz é a mesma. Está vendo? Essas três letrinhas aqui do meio. Het, Zain e Kuf. A raiz de endurecerei o coração do faraó é Hazak, que significa ser forte, ser vigoroso, ser fortalecido. O que isso nos diz? Que faraó ele já era forte em sua rebeldia, faraó já era vigoroso na sua rebeldia, na sua dureza, ele já era duro. Ele era vigoroso, ele era forte em ser rebelde, em ser contrário a Adonai. Ele queria ser o Deus do Egito. Né? Ele queria ser o bambambam, como se diz no popular. Então, Adonai estava apenas dando a corda para Faraó puxar. É como já me fala, né? Com corda ou sem corda, a pessoa se enforca. Adonai estava dando a corda para Faraó puxar. E se enforcar com ela. Não se enforcou, mas se afogou depois no Mar Vermelho. Vamos adiantar. No capítulo 13, versículo 19. Capítulo 13, versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de Iosef, de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus os visitará, e levarei daqui os meus ossos. Isso aqui, irmãos, nós vemos algo interessante. Mais de 400 anos depois, nós vemos Moisés e os cabeças, os roxinhos do povo de Israel, cumprindo uma promessa que os seus ancestrais haviam feito a José, a Iosef, em torno de 400 anos antes. Quase 400 anos antes. Hoje é comum você marcar um compromisso com alguém. Já aconteceu comigo muito isso, eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. Você marca um compromisso com alguém hoje, deixa tudo marcado. Quando é amanhã, na hora que você vai lá no compromisso, a pessoa não aparece. Ah, eu estava esperando você confirmar. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Você marcou, deixou tudo certo, a pessoa não vai e diz que estava esperando você confirmar. Isso de um dia para o outro. Imagine aqui, centenas de anos depois, tá eles lá, cumprindo o compromisso que tinham feito com Iosef, de levar os ossos dele. Isso traz para nós a seguinte lição: tenha palavra, nós temos que ter palavra, sim, sim, não, não, como Yeshua falou.
Tem hora que hoje é muito comum, devido à informação muito rápida, a gente às vezes acaba negligenciando esse cuidado. Olha, amanhã se der eu vou, se der eu faço isso. É comum nós fazermos isso, mas nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter palavra, nossa palavra tem que ter valor. Se eu disser para você, amanhã eu estarei com você em tal lugar, em tal hora, se não der para ir, avise. Tem palavra de homem. Como Yeshua diz, é sim, sim, não, não. Não precisa jurar, porque quando você jura, aí a coisa complica, porque você pode não poder cumprir, mas você fez o juramento, que não pode ser quebrado. Aí vai haver pecado. Então, o que é que Yeshua diz? Sim, sim, não, não. Para que se você tiver que desmarcar aquilo ali com a pessoa, você não vai cometer pecado, porque você não jurou em nome do Eterno. Então, é prudência. O sim, sim, não, não é manter a palavra sem exagerar. É a prudência. Capítulo 13, versículo 18. Quando fala do Mar Vermelho. Gente, eu não sei se vocês acompanham sobre isso, mas existe diversos artigos que os estudiosos tentam deturpar, tirar o valor das escrituras. Muita gente, hoje é comum você ouvir estudiosos dizer que o Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho nunca existiu. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso. Eu confesso para vocês que a coisa mais lógica e mais viável que eu já vi sobre isso é essa informação que a Torá da editora Mayanote, numa nota de rodapé do capítulo 2, versículo 3 de Shemot, Êxodo, ela traz. Ele diz o seguinte: significativamente, em etíope, sufo, que é, aqui no hebraico está suf, que é Yam Suf, que é mar de juncos. Yam é mar, e o suf aqui seria traduzido como juncos, mar de juncos. Em etíope, sufo, que é a mesma palavra, denota uma espécie de junco vermelho em cima. Ou seja, imagine uma planta que cresce na água, existe muito, eu conheço lá no meu interior, tinha muito isso, tem lagoas lá na minha terra Serrinha, na Bahia, terra boa, que tem lagoas que você chega e você não vê a água. Uma vez mesmo eu vi um boi cair lá dentro e quase morre, porque ele não sabia que era água, caiu em cima daquelas plantas, que eu não sei o nome dela, que tinha lá, e desceu, e quando ele tentou subir, ele subiu por baixo das raízes das plantas. E aí, imagine para esse animal sair daquilo ali. A água, você nem vê a água, só aquelas plantas que crescem, chega a essa altura aqui sobre a água ou mais. Tem coisas de alcançar esse teto de altura, em cima da água, crescendo em cima da água. Então, aqui, segundo essa nota da Torá da editora Mayanote, ela diz que em etíope, suf é uma espécie de junco vermelho por cima. Ou seja, quem olha à distância, via esse mar, onde crescia esses juncos, como algo vermelho. Assim como lá na minha terra, que a gente olha e vê essas plantas que crescem na água como verde, aqui quem olhava à distância via vermelho. Então aí vem a expressão mar vermelho. Ele diz que daí pode ser explicada a etimologia de mar vermelho. Gente, isso é muito coerente. Por isso que era chamado de mar vermelho, porque ali nascia os juncos, que inclusive o nome já diz, mar de juncos. E esses juncos eram por cima, eles tinham a sua coloração vermelha. E ele nunca cobre toda a água, vai ter partes que não é coberto, a planta não sai. E nesse espaço, o mar, segundo a Torá, foi aberto para o povo de Israel passar. Ruth quer fazer algum comentário ali? Pois não, Ruth? E Ruth está aqui dizendo que lá nessa região, quando o sol no final do dia bate, é que aí que fica mais vermelho ainda, por causa dessa planta, e toma essa coloração ainda mais forte.
E aí realmente reforça essa tese. Então, irmãos, muito cuidado com essas teorias, pessoas com argumentos muito bem elaborados, para tentar negar aquilo que ela não quer que seja verdade. Porque, na verdade, tem pessoas que tentam negar algo porque não quer que aquilo seja verdade. Tem pessoas que não estão preocupadas com se o que ela está defendendo é verdadeiro ou não. Ela quer que algo que ela não quer que seja verdade, que caia por terra, porque ela incomoda aquela verdade. Tem gente que se incomoda com certas verdades e prefere combater aquela verdade para que ela não prevaleça, ela não tenha que admitir que aquilo é verdade. No capítulo 14, você pode acompanhar a sua Torá na sua Bíblia, no capítulo 14, versículo 2, que fala de Baal Sifon, ou Baal Zefon, depende da tradução, que literalmente significa Senhor do Norte, né, ou Deus do Norte. Era um lugar, o lugar da travessia. Outra nota interessante, gente, que a Torá da editora Mayanold traz, e quem tem acesso ao Talmud, já está, ainda bem que está começando a surgir em português, né, devagarzinho, tem em espanhol, mas a maioria ainda é em inglês. Quem tem acesso ao Talmud sabe disso aqui, que no tratado Berahot, que é a bênçãos do Talmud, capítulo 54, diz isso aqui: o lugar da travessia era aparentemente conhecido nos tempos. Isso aqui é a nota, eu estou lendo a nota da Torá, da editora Mayanoth, viu, gente? De Shemot 14, 22. O lugar da travessia era aparentemente conhecido nos tempos talmúdicos, no tempo que o Talmud foi escrito. Uma vez que existe uma bênção especial que é dita quando ele é visto. Ou seja, existe no Talmud, lá nesse tratado Berahot, existe uma bênção específica para que seja recitada quando alguém visualiza o lugar da travessia do Mar Morto. Você acha que alguém ia colocar uma bênção sobre algo que não existe? Se essa bênção foi colocada no Talmud para ser recitada quando esse local fosse visto, porque naquela época o local era conhecido. Alguém já tinha visto, alguém via e criou a bênção para que recitasse quando fosse visto aquele local. E é algo maravilhoso, porque é um local. Imagine quem não se emociona diante do lugar onde houve essa travessia. Aí se recita uma bênção. Essa é uma prova também que realmente o local era de conhecimento de algumas pessoas de séculos anteriores. No capítulo 15, versículo 11, vemos algo maravilhoso que é o cântico de Moisés. E ali ele diz: quem é como tu entre os deuses? Temido em louvores, operando maravilhas. Diante daquela coisa tão poderosa que o povo de Israel viu, que Moisés viu, que Miriam viu, que eles começaram a dançar, as mulheres, Miriam pegou o tamborim, começa a tocar, e o povo dançando e cantando. Moisés cantava, Miriam cantava, o povo cantava e dançava de felicidade, porque viram uma noite inteira o mar aberto, o povo passando, daqui a pouco os seus perseguidores morrem no fundo do mar. Aí alguém pode dizer: fazer festa com a morte dos outros. Você pode até achar que é crueldade você fazer festa com a morte dos outros. Mas eu queria lhe perguntar, você que pensa isso, se você vê um bandido entrar na sua casa de noite, tomar você como refém, sua mulher, seus filhos, e começar a fazer todo tipo de mal contra eles, e você vê que se não chegar um socorro, sua mulher vai morrer, seus filhos vão morrer, aí chega um policial, invade a casa e mata esse bandido. O que é que você vai pensar disso? Você vai achar que esse policial é cruel? Porque salvou a sua vida, da sua esposa, dos seus filhos? Eu tenho certeza que não. Você pode até agora, porque está bem em sua casa sentadinho, achar, não, que nada. Mas só quem passa por uma situação como essa que sabe. Aqui eles sabiam o que estavam passando. Fugindo de um exército poderosíssimo, preparado para a guerra, vendo a morte no seu encalço, e aí, no final da noite, vê os seus perseguidores, os que buscavam a sua morte, mortos no mar. É a mesma coisa desse exemplo que eu estou dando. Só sabe quem passa. Por isso eles cantaram, engrandeceram o nome do Eterno diante da morte do inimigo. Só eles que sabiam a aflição que estavam passando ali.
Aí eles cantam, Mika Morra, Adonai, Mika Morra. Quem é como tu, Adonai, entre os deuses, temido em louvores e operando maravilhas, temido no sentido de ser respeitado. O que a gente canta na Amidá, é uma das principais bênçãos da Amidá, a grande oração que se recita nas sinagogas. Nós aqui fazemos de um modo abreviado, mas recitamos, porque é um reconhecimento da grandeza de Adonai que salvou o seu povo naquele momento tão difícil e foi pronunciado pelo próprio Moisés. Capítulo 16, versículo 2 e 3. Capítulo 16, versículo 2 e 3. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Irmãos, nós vemos aqui, um mês depois, se você pegar do início aqui, o capítulo 16, isso aqui aconteceu um mês depois da travessia do Mar Vermelho. Um mês depois do povo ver toda aquela maravilha acontecer, já havia uma parte considerável do povo murmurando a ponto de Moisés temer ser apedrejado. Bastaram-se 30 dias para o impacto tão espetacular da travessia perder importância. Existe uma categoria de pessoas que é assim, pode ver o mar abrir diante dela. Poucos dias depois, aquilo já não faz mais sentido, já começa a questionar de tudo, reclamar de tudo. A política do nosso país, por exemplo, nós vemos muito isso. Questiona-se de tudo, nada presta, tudo está ruim. É como Yeshua fala, toca flauta, tocou flauta, não dançaram. Cantou lamentações, não choraram. Vocês querem o quê? Yeshua estava dizendo isso naquela parábola. Vocês querem o quê? Toca flauta, que é para dançar, vocês não dançam. Canta lamentações, que é para chorar, não chora. Vocês querem o quê? Veio João, não comia, não bebia, porque era nazireu, dizia que tinha demônio. Veio Yeshua, que não comia e bebia, dizia também que tinha. Ou seja, querem o quê? As pessoas viram aqui, uma boa parte do povo viu a maior maravilha que a humanidade tem conhecimento, a abertura de um mar para o povo passar uma noite inteira. 30 dias depois já estava questionando a falta de água, questionando um monte de coisa. E já chega para Moisés com arrogância. A questão é essa, não tem nada de mais chegar, Moisés, faltou água, estamos com sede, o que fazer? Nos coloca perante o Eterno, vamos procurar uma saída. Não, o texto mostra que já chega ameaçando, dizendo que Moisés está errado e condenando e querendo apedrejar, até que Moisés já estava temendo apedrejamento. E houve momentos na história do deserto que não foi apedrejado Moisés e Arão, porque Adonai apareceu. A mesma coisa é hoje. Reclama-se de tudo. Se você pegar hoje, gente, não é a totalidade das pessoas, é um percentual. Eu sei que não é todo mundo que é assim. Mas se você pegar mendigos na rua, levar para um abrigo, pessoas que estavam passando fome, e você começa a dar comida para aquelas pessoas, tratar bem, levar para dentista, ajeitar os dentes, dar roupa nova. Com o tempo, depois eles começam a reclamar que a comida está ruim, que não aguenta mais aquela mesma comida, que aquela roupa está feia, não presta mais, que aquele sapato não tem mais graça. É ou não é? Aqui o povo reclamava do maná, reclamava de tudo. E assim até hoje. Eu conheço histórias, colegas, amigos que contam histórias de ambiente de trabalho em que estava lá a coisa mais precária possível, aparece um governante, um líder daquele lugar, muda tudo, melhora a comida, faz acampamento, lugares para as pessoas descansarem, tudo. Aí vai passando os dias, as pessoas começam a se enjoar daquilo, daqui a pouco está criticando que a comida não presta, e que tudo que tem ali não presta, e começa criticar. São os críticos de plantão. O ser humano é assim. E aí Adonai está lá de olho. Nós estamos sendo provados se temos direito ou não de entrar no Olam Rabá. Se aqui a gente reclama de tudo e de todos, nada presta, certamente lá no mundo vindouro também vamos reclamar. Não se enganem. Se tudo aqui é ruim, nada presta, lá também nada presta.
Aí, para essas pessoas, o que Adonai prepara? A morte eterna, porque aí você vai dormir, não vai ver mais nada, não tem noção de nada, não vai reclamar de nada, pronto, maravilha. Na morte ninguém reclama de nada, porque está lá no esquecimento. Aí cada um escolhe o que é melhor, se quer a vida ou a morte. Porque para muita gente nada presta. Eu sei que tem hora que as coisas apertam, é como os ditados, né, minha mãe dizia, tem hora que a porca torce o rabo. Tem hora que as coisas ficam difíceis. Mas tem hora que as coisas não estão tão difíceis assim. Tem hora que as coisas são boas. Tem pessoas, eu ouço muito dizer, eu estou cansado de ouvir aí os conspiradores de plantão, que estamos vivendo num tempo perverso e que o mundo está de mal a pior. Gente, tudo indica que as coisas, em relação aos princípios, estão caminhando realmente para algo igual aos dias de Noé. Mas pode ter certeza de uma coisa, nós, essa geração que hoje nós estamos com 50, 60 anos, 40, entre 40 e 60, 70 anos, nunca viveu-se um tempo tão bom como essa geração. A geração que nasceu no início do século XIX, Primeira Guerra Mundial, e viveu até o final da Segunda Guerra Mundial, foi uma geração que via a morte na sua cara todo dia. Foi um tempo terrível. Quem presenciou, tem pessoas que presenciou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, quando milhões e milhões de pessoas morriam no mundo. Hoje está morrendo aí, né? Eu acho que hoje deve ter chegado aí nesse ano, o ano de 2020, por exemplo, até hoje deve ter chegado ao quê? Eu nem tenho em mente aqui, mas uns 1 milhão de pessoas já morreu? Acho que não, né, de coronavírus? Acho que não, né? Já passa de 1 milhão? Me perdoe aí, o número agora realmente fugiu da cabeça, eu não tenho noção da quantidade exata, mas não estou totalmente fora agora. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, acredita-se, os estudiosos dizem que morreu em torno de 85 milhões de pessoas, direto ou indiretamente. Primeira Guerra Mundial, coisa terrível. Nossos antepassados, nossos avós, viveram períodos difíceis. Nossa geração não viu a guerra, nós vivemos em tempos de paz. Pelo menos no nosso país e em muitos países do mundo, vivemos em tempos de paz. E reclama-se tanto das coisas. Pessoas que reclamam tanto da atualidade, se tivesse vivido durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, durante os primeiros séculos da era romana, na época do imperador Nero e outros mais, misericórdia, teria se tirado sua própria vida, não resistiria. Então, irmãos, força, razak. Dá para superar, o eterno está na frente, as coisas não estão tão difíceis assim, pelo menos ainda. E para encerrar, o primeiro 16:30, Êxodo 16:30, o primeiro relato dos israelitas guardando o Shabat, só quem é livre pode descansar, ali nós vemos que o povo estava livre. Hoje, quando a gente para e consegue guardar o Shabat, isso é sinal de que realmente nós estamos em tempo de paz, estamos vivendo em liberdade, por isso podemos guardar o Shabat. O 7º dia santificado na criação agora é posto em prática e como um sinal de liberdade. E para encerrar, eu queria só dar uma pitadazinha, já são 12:10, eu vou até umas 12:15 para encerrarmos. Eu queria só deixar aqui um texto da Brit Hadashah para cutucar vocês um pouquinho para pensarem, diante das teses que existem sobre o Messias, sobre tanta coisa que existe, né, sobre o Messias. Uns dizem que ele ele é parte de uma trindade, uns dizem que é para Adonai, outros dizem que não. Você sabe o que eu estou dizendo, existe um monte de teoria. Eu queria deixar para vocês pensarem esse texto. Mateus 26, versículo 36 ao 44. Mateus 26, do versículo 36 ao 44. Yeshua está ali no Getsemane, e quando chega a hora dele ser entregue para ser condenado e morto, ele começa a orar ao Pai, e fica em angústia, uma angústia terrível, e tem um texto que diz que ele chegou a suar sangue de tanta angústia que ele estava. E nessa oração,
o texto diz que Yeshua ora 3 vezes a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então, existem as teses, as teorias de que, as teorias das emanações, né, que Yeshua não é um enviado de Adonai, né, que Yeshua é o próprio Adonai que se encarnou e veio ao mundo. Eu pergunto para você, se Yeshua, de fato, segundo a teoria dessas, fugiu agora o nome, não é emanação não, fugiu agora o nome, mas quem estuda teologia sabe do que eu estou falando. Se Yeshua era o próprio Adonai, o próprio Pai encarnado, e não o enviado de Adonai, o filho de Adonai enviado, por que é que ele estava pedindo, suando ali, desesperadamente, suando sangue, pedindo, se possível, passa de mim esse cálice? Se o cálice estava na mão dele mesmo, se ele é quem detinha o poder de fazer esse cálice passar ou não, aí fica a pergunta, Yeshua estava fazendo um teatro para os seus discípulos, por acaso? Porque o poder estava na mão dele, o poder, segundo essas teorias, o poder de fazer o cálice passar dele sem que ele bebesse, estava na mão dele, porque ele era o próprio Pai encarnado ali, mas ele está orando, pedindo a alguém ali, que segundo a oração dele é superior a ele, detinha o poder de fazer esse cálice passar, mas não fez, porque ele tinha que beber. Ele até diz, olha, mas se não é possível passar sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Então eu quero deixar essa mensagem, que faz parte da Brit Hadashah estudada hoje, para que você, que porventura tenha dúvida em relação a essas teorias, inclusive movimentos judaicos, messiânicos que tem por aí, eu não sei como é que enxerga isso aqui. Mas isso aqui não pode ser descartado. Yeshua é bem claro aqui. Existe alguém sobre ele que tinha poder de fazer aquele cálice, que o cálice era o quê? Era aquele dia terrível que estava por vir, quando ele ia ser julgado, massacrado, morto, e era duro, e ele estava com medo, e ele pediu para quem tinha esse poder de fazer isso passar sem que ele precisasse sofrer tanto, fizesse. Ou seja, não estava na mão dele a decisão. Porque senão ele fala, eu não vou passar por isso não. Eu vou fazer outra coisa aqui. Vem agora vocês, vou chamar aqui 10 legiões, como ele disse a Pedro, né, que se ele quisesse poderia vir 10 legiões, vou enfrentar vocês e pronto. Mas ele não fez isso. Porque existia alguém acima dele que tinha um plano e esse plano tinha que ser executado. E ele se coloca à disposição dessa autoridade suprema que é quem? O Pai, a quem Yeshua chama o tempo todo de Pai. Isso só para vocês pensarem quando vocês se verem confrontados por diversas teorias. A grandeza de Yeshua está em ele vir ao mundo enviado pelo Pai, o soberano do universo, e cumprir o propósito sobre o qual estava preparado para ele. Que Adonai nos abençoe, fiquem de pé, nós vamos agora encerrar. Chico, tem algum recado para passar? Não, né? Então fiquem de pé, irmãos. Quero lembrar para vocês que hoje, às 17 horas, nós não teremos o estudo do Apocalipse, como já é comum todo Shabat, e hoje não será possível. Então, se o Eterno permitir, nós teremos no próximo Shabat, às 17 horas. Nessa próxima quarta-feira, às 20h30, também com a permissão dele, teremos o nosso encontro online, né, nosso estudo bíblico das quartas-feiras, 20h30. No próximo Shabat, aqui às 10 horas, e às 17 horas do próximo Shabat, o estudo do Apocalipse, tudo se Adonai permitir. Receba a bênção dele. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav lecha, vihuneka, Issa Adonai panav lecha, veasem lecha, Shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém.
deixar, mano.